A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à última lição do quarto trimestre de 2021. Estamos no misto de ansiedade e alta expectativa, porque o novo trimestre chega com o novo currículo da EBD e com certeza será maravilhoso. Você já conseguiu comprar as revistas? Se já conseguiu, fala pra gente aqui nos comentários. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, ministério e campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer estar aqui com vocês semanalmente, compartilhando a palavra de Deus e juntos preparando a lição do próximo domingo nas classes de adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Por isso é importante você conhecer o nosso conteúdo, nosso canal, inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, fale de onde você nos assiste, dê-nos um feedback a respeito desse trabalho e compartilhe com outros alunos e professores para que possamos ajudar mais ainda a obra de Deus. Pegue a sua revista e vamos concluir o trimestre, não deixe sem conclusão. Se você não assistiu a última aula, Feliz Natal e um ótimo ano novo para você, para a sua igreja e para a sua família. Vamos juntos concluir mais um trimestre da Escola Dominical. Lição 13, aqui na classe de adolescentes, vivendo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32. Quem achou? Lê primeiro. Isso, quer comais ou bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O título da nossa lição é Vivendo para a glória de Deus. Vivendo a liberdade cristã para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensina aos irmãos e a nós uma importante lição. Tudo que nós fizermos, o alvo deve ser a glória de Deus. Então, o cristão ele não é guiado apenas pela pergunta: é pecado ou não é? Inclusive, eu vou gravar um vídeo chamado Checklist do Crente. Esta não é a única pergunta que o cristão deve fazer. O cristão deve também perguntar: isso aqui glorifica a Deus? O Senhor Jesus Cristo nos libertou do jugo do pecado. Hoje somos livres. Mas a nossa liberdade não pode ofender a ninguém, nem judeus, nem gregos, não é, os incrédulos, e nem a igreja de Deus. A palavra nos ensina que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Por isso, no meu checklist, já vou dar uma palhinha aqui do meu checklist do crente. No checklist do crente, o crente em Cristo precisa fazer algumas perguntas que vão aí, eu digo que elas vão além do óbvio. Não é? Então é pecado ou não é? Bom, tem coisas na Bíblia que sabidamente são pecados. Então, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses além de ti. O que é pecado? Errar o alvo. Então, tem coisa na Bíblia que está muito claro, não faça, não é? Muito claro. Mas o homem, ele tem uma mente muito fértil para pecado, não é? Como o pecado habita em nós temos que tomar cuidado. Então, não é só se é pecado ou não é. É preciso perguntar, é lícito, mas é conveniente? Conveniente ao quê? Ao ambiente onde eu sirvo a Deus. Conveniente à minha própria fé. Qual efeito terá na consciência dos outros, que ele coloca aqui? É preciso pensar antes de agir e falar. Tem que pensar. Essa ideia do seja você mesmo. Cuidado, seja você mesmo para a glória de Deus. Se esse ser você mesmo
é uma mentalidade carnal, cheia do eu, e eu não quero saber o que vão falar, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, isso mostra que você não tem maturidade espiritual. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Uma das maiores demonstrações de amor ao próximo é exatamente não fazer nada que o escandalize, tá certo? Então, qual efeito terá na consciência dos outros? Nós temos que pensar. Fique atento, eu vou gravar o vídeo aqui, eu vou dar aí todas as referências. Produz glorificação ou blasfêmia ao nome de Deus? Glorifica a Deus? Tal atitude que eu quero fazer, ela revela, olha só isso aqui, ó. As nossas atitudes e palavras revelam se somos controlados pela carne ou guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, do 5 ao 14. Então, quem é controlado, escravizado pela carne, ele faz o que dá na cabeça e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, quem é guiado pelo Espírito tem um comportamento equilibrado, não é? As atitudes, elas revelam a nossa identidade, não é? Então, como líderes, como pastores, como professores, nós precisamos, muitas vezes, olhar as atitudes com o olhar de Cristo e perceber se a pessoa está agindo desta forma. A primeira lição, a primeira leitura que nós precisamos ter é o seguinte: essa pessoa está precisando de ajuda, esta pessoa é imatura, ela está precisando ser fortalecida, ela precisa amadurecer na fé. Por quê? Porque atitudes revelam nossa identidade. Por isso que Paulo diz em Gálatas 4,19: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ok? Então, você precisa se perguntar: eu nasci de novo? Por quê? Porque as nossas atitudes revelam quem está operando em nós: a carne ou o espírito, o novo homem ou o velho homem. A minha liberdade deve ser pretexto para eu fazer o que eu quiser? Vamos ler? Gálatas, capítulo 5 e versículo 13. Nós estamos testando novos equipamentos aqui no canal. Fale para nós como que está a qualidade de vídeo e de áudio aí, por favor. E se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Então, já que somos livres, Jesus nos libertou, a gente pode fazer o que a gente quer. Olha o que diz Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Então, que liberdade é essa que a carne me domina, que eu me domino, que o eu me domina? Isso não é liberdade, isso é escravidão. A nossa liberdade é exatamente esta oportunidade e este dever que temos de não sermos controlados por nada, por nenhum desejo. Não é? Olha o que ele diz também em 1 Pedro 2:16. Como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Então, livres, mas esta liberdade não deve ser pretexto para novamente sermos escravizados pela carne e pelos nossos próprios desejos. E uma outra pergunta que devemos fazer é: estou abrindo brechas para o inimigo? Então existem comportamentos que em si eles não são pecado. Mas será que você não está abrindo brecha para o inimigo? Eu falo muito para jovens e adolescentes sobre questões de sexualidade. E eu falo que a Bíblia manda fugir dos desejos da mocidade. Significa que existem atitudes que ela em si não é pecado, mas ela conduz ao pecado. Então assim, ficar sozinho é pecado? Não é. Mas quando isso é premeditado, proposital, se prolonga por muito tempo, você não está evitando
o pecado, você está construindo aquela estrada que te levará à consumação do ato. Então o crente, ele precisa vigiar. Isso significa perguntar: será que esta atitude, ela não é pecado, mas ela não está abrindo brecha para o inimigo? Eu falo sempre, o pessoal diz: não é pecado beber, pecado se embriagar. Mas ninguém se embriaga sem ser a partir de pequenas doses. Não tem problema nenhum, irmão, só uma dosezinha então. Mas esse que é o problema, é de dose em dose que a pessoa acaba embriagada. Aí a pessoa diz assim: não, eu sou maduro, eu me controlo. Engraçado, a pessoa tem tanta maturidade e tanto domínio próprio que ela abre mão de uma garrafa, de 1 litrão, mas ela não abre mão de um copinho. Eu não consigo entender isso. Muito bem. Glorificando a Deus com nossas palavras. Dos seres criados pelo Todo-Poderoso, o ser humano é o único que possui um aparelho fonado, não é? Então nós podemos glorificar a Deus com as nossas palavras, não é? Agora, Tiago fala, ele compara a língua a um fogo devastador. Uma pequena palavra, ela pode destruir toda uma geração, enfim. Eu marquei aqui, nós estamos hoje vivendo a política do cancelamento. Então hoje, o poder da língua está sendo manifestado através das redes sociais. E é um perigo muito grande que nós enfrentamos. Primeiro porque sempre houve a política do cancelamento, né? Quem nunca foi cancelado? Quem nunca deixou de ser convidado, por exemplo, para uma festa de 15 anos? Não é? Sabe, na igreja ali, aquela família maravilhosa, aí faz uma festa de 15 anos ou de casamento, chama todo mundo e não chama você. Não é? Líder, às vezes, de adolescentes tem um problema, porque o pai de alguém faz lá uma festinha e aí ele chama algumas pessoas do grupo, mas ele não chama todo o grupo. O que é isso? É cancelamento. Mas hoje, com as redes sociais, isso acontece numa proporção muito maior. Então, a proporção de pessoas que te seguem será a mesma proporção de cancelamento. Lembra? Isso começou lá com Jesus. A mesma multidão que participou dos milagres, que foi curada, que comeu do pão multiplicado, foi a mesma que gritou: crucifica ele. Então, Jesus foi o primeiro a ser cancelado. Então, é muito importante que a gente entenda isso, para que a gente não... Eu espero que esse barulho de cortador de grama não esteja saindo aqui. Por favor, Jesus, por favor. Veja bem, é muito importante que a gente entenda isso. É o poder da língua que hoje é manifesto nas redes sociais, por meio de comentários, por meio de reações. As pessoas perderam o senso de equilíbrio, não é? Então nós temos aí blogs especializados em difamação. O que é difamar? É estragar a fama de alguém, é manchar o caráter, a imagem de alguém. E, gente, quando isso acontece, a pessoa pode provar por A mais B que aquilo é uma fake news, mas aquilo, uma vez que é jogado na rede, aquilo vai marcar a vida da pessoa eternamente. Então nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que é do coração que procede o mal que está dentro dos homens. Então a nossa fala evidencia se somos cristãos e o quanto de Cristo nós absorvemos, o quanto nós de fato somos discípulos de Jesus. Por isso o cristão não deve usar a sua língua para fazer fofoca, para caluniar os outros, porque Deus abomina a língua mentirosa. Uma coisa que eu admiro em José é que a Bíblia diz que José intentou deixar Maria secretamente para não difamá-la. Como eles eram ainda noivos, Maria aparece grávida. A sociedade daquela época iria querer saber o que estava acontecendo. Dentro daquela cultura, Maria poderia ser até apedrejada, porque como é que ela está
prometida em casamento, compromissada com o homem e aparece grávida. Como que explica isso? Então José tenta deixá-la secretamente. Isso mostra o caráter de José. Crente tem que ter caráter transformado. Então fala aí na classe aí que não tem esse negócio de acabar o namoro e ir para as redes sociais e falar mal da pessoa, ficar jogando indireta. Não. O crente guarda a sua língua, usa a sua língua para abençoar, usa a sua língua para encorajar, jamais para mentir, jamais para espalhar boatos. Isso não é atitude de crente. Cuidado com a internet, cuidado com estes sites sensacionalistas, fuxico, gospel. Meu Deus do céu, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos usar a língua para abençoar as pessoas, que nós possamos usar a língua para aconselhar as pessoas e que a nossa vida e as nossas palavras e atitudes glorifiquem a Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Forte abraço, espero que tenham gostado. Deus abençoe por estarmos juntos mais esse trimestre. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Uma ótima passagem de ano. Que 2022 seja um ano extraordinário de bênção. Oremos para esse negócio sumir da nossa nação e do mundo, para que a gente viva um tempo de bênção na presença de Deus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até o próximo ano. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.